Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel, e vamos continuar falando sobre o Nordeste, dessa vez falando sobre o espaço socioeconômico nordestino. Falando sobre o desenvolvimento da região, o Nordeste ele tem se redescoberto entre as suas atividades tradicionais, né? O artesanato, o extrativismo, e nos últimos 40 anos ele vem desenvolvendo em novos setores, que são os setores da agroindústria e do turismo, e também passou a fabricar produtos de base da tecnologia, como os aços especiais, automóveis e produtos petroquímicos. Então, vejam, o Nordeste é uma região que ela vem se desenvolvendo, né? A gente sabe que no Nordeste a gente teve muitos, tem e teve muitos períodos de seca, né? Vai continuar tendo, porque é típico da região. E aí o Nordeste, muita mão de obra que a gente tinha no Nordeste na década de 40, 50, ela foi embora para a região que a gente chama de Centro-Sul, né? Que a gente está estudando nessa classificação. E aí, para desenvolver o Nordeste, foi criada a SUDENE, né? A SUDENE significa Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E foi criado em 1959, com o objetivo de executar o planejamento e coordenar a ação do governo nessa região, né? Na região Nordeste. E aí, em 2001, a SUDENE foi substituída pela ADENE, que é a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, e em 2007 deixou de existir. E aí a SUDENE foi então recriada como uma atuação mais ampla no desenvolvimento da região. Então, o objetivo, tá, da SUDENE era desenvolver, criar projetos para o desenvolvimento da região Nordeste. E isso até aconteceu, certo? Em 1970 já havia melhorado muito o crescimento econômico da região Nordeste. Porém, nos anos de 2015 e 2016, devido à crise, né, que ocorreu aqui no Brasil e também a outros fatores políticos, principalmente, a gente aqui no Nordeste, né, o desenvolvimento do Nordeste, ele teve um recuo de 4,3%, né, nesse ano, e também a diminuição da renda familiar. Então, o crescimento econômico baseado na industrialização e na ciência e tecnologia aplicadas às atividades agrícolas, no crescimento do comércio, sobretudo nos serviços, observado no período anterior à recessão, não foi capaz de eliminar os elevados índices de pobreza do Nordeste. Então, mesmo havendo o desenvolvimento, ainda continuou, né, e continua o problema da pobreza no Nordeste, né? A SUDENE ela não conseguiu atingir plenamente os seus objetivos, que era principalmente de reduzir as disparidades regionais que existia no território brasileiro, que existe ainda, né? Modificar a estrutura fundiária, né? Por quê? Porque há uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas aqui no Nordeste, mas e também um foco no setor agropecuário. Porém, esse setor agropecuário não foi só nele que a Sudena atuou. Atuou também na industrialização do Nordeste, oferecendo incentivos fiscais para que os empresários eles se instalassem na região, né, com isenção de impostos, empréstimos a juros baixos, e aí a utilização de tecnologias avançadas nas indústrias que se instalaram e a modernização das que já faziam parte do território nordestino, como principalmente as indústrias têxteis, as de produtos de higiene e de limpeza, não permitiram a criação e a geração de novos empregos de formas mais expressivas, né? Há um desenvolvimento no Nordeste, porém ainda há uma mão de obra grande desempregada, certo? Principalmente a mão de obra jovem. E
a gente começa agora estudando a agropecuária, né, a atividade de agricultura e pecuária, como é que ela se desenvolve no Nordeste. E para facilitar esse estudo, a gente vai estudar por cada sub-região nordestina, certo? A sub-região é uma divisão, uma classificação do Nordeste em áreas, tá? Que facilitam o estudo e que também são áreas com características comuns. Para começar aqui, a zona da mata, que é essa região aqui, ó, do litoral nordestino, certo? Na zona da mata, a gente tem a produção açucareira, certo? A cana-de-açúcar, que ela é plantada desde a época do Brasil colônia, desenvolvida aqui no Nordeste, e ela continua ainda acontecendo muito fortemente, certo? Tanto para o desenvolvimento do açúcar, como também para o desenvolvimento do álcool, certo? Os principais estados que desenvolvem a produção de cana-de-açúcar são Pernambuco e Alagoas. Pernambuco que se destaca como segundo lugar na produção brasileira, né? E é superada apenas pelo estado de São Paulo. Tá? Então, a atividade da cana-de-açúcar ela é muito forte aqui, desde Sergipe até o Rio Grande do Norte, com destaque para é, Alagoas e Pernambuco. E a gente tem também aqui, ó, a chamada região calqueira, né? Que é a região onde a gente tem a plantação do cacau, né? Que na região da Bahia, que ela começa a se destacar principalmente no século XIX e também ela se desenvolve até os dias atuais, tá? O fumo também se destaca como uma atividade muito grande aqui na zona da mata, e também a carnicultura, que é a criação de camarões em fazendas, né? Ela cresceu muito nos últimos 15 anos e há uma preocupação devido ao ponto de vista social e econômico, né? Que essas fazendas elas são insustentáveis em razão da degradação que causa no ambiente dos manguezais e o aparecimento de doenças provocadas por produtos químicos utilizados ilegalmente para a produção, né, dessa carnicultura, tá? Então, essas são as principais atividades desenvolvidas na chamada Zona da Mata. A outra sub-região, chamada Agreste, onde se desenvolve principalmente as atividades características, são a pecuária leiteira, né, de bovinos e caprinos, de cabras e vacas, né? Consequentemente, tem a pecuária leiteira, vai ter a indústria de laticínios, né, que vai produzir os iogurtes, queijos, pasteurizar leite e etc. A gente tem a indústria têxtil e calçadistas, que também se desenvolve muito. Pensem aí em Santa Cruz, né? Santa Cruz, Caruaru, Toritama, são cidades onde a indústria têxtil, né, que é a indústria de roupa, ela se desenvolve muito fortemente. O predomínio da agricultura familiar nas regiões onde a gente tem a zona rural, né? A agricultura familiar que se desenvolve muito fortemente, e as feiras livres, né? Nas feiras onde acontece a venda desses produtos, né? Vindos principalmente da agricultura familiar, e as feiras onde também, como por exemplo, a gente tem aí as feiras de Santa Cruz, né? Onde os dias destinados, onde a população de outros lugares vem para comprar, e exercendo uma importância muito grande na economia local. Eu trouxe nesse mapa para que vocês visualizassem as sub-regiões, né? A gente falou da Zona da Mata, falou agora do Agreste e agora vamos falar do Sertão. No Sertão, há um predomínio da agropecuária, né? Principalmente a criação de caprinos e também é mais forte, tá? E também o rebanho bovino. Essa criação ela acontece no caráter extensivo, né? Os animais eles são criados soltos, não são criados presos. E no período da seca,
a alimentação, né, são dados a eles cactos, por exemplo, como a palma, né, o facheiro, o mandacaru, que são cortados e colocados para esses animais comerem. Outra atividade é a agricultura familiar e a agricultura irrigada nas regiões próximas aos rios, principalmente aqui onde a gente tem o Rio São Francisco, certo? Na região de Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, são cidades onde vai se desenvolver muito a agricultura de frutas que são voltadas para exportação. Certo? Essa agricultura que se desenvolve de forma irrigada, tá? Nas regiões mais secas, a gente tem a plantação do algodão, né? Que vai se desenvolver principalmente por conta da indústria têxtil, né? O algodão vai servir de base para os produtos da indústria têxtil e também vai acontecer nos períodos onde há mais o inverno, né? A ocorrência de chuvas. E para a gente finalizar a questão das sub-regiões, né, da agropecuária que se desenvolve nas sub-regiões, a gente tem no meio norte a criação de gado também de forma extensiva, a gente tem a extração, a atividade extrativa da carnaúba e do babaçu, né, a carnaúba que ela é mais importante no estado do Piauí e o babaçu que vai se destacar no Maranhão. Na carnaúba, tudo se aproveita, a madeira, que é resistente, e as raízes para a obtenção de compostos medicinais. E o fruto ele também vai servir de alimentação para o gado. E as folhas também são com as folhas que se fazem as esteiras e as redes, né? E a semente, onde se retira o óleo que é utilizado para a cozinha, né? E também aqui a atividade do babaçu, que também é utilizado para a produção de óleos, certo? O também chamado, também a gente tem a plantação da mamona, né, que utiliza para o também chamado óleo de rícino. Nas capitais, que são as capitais que ficam nessa região do meio norte, que é Teresina e São Luís, há uma economia mais desenvolvida e dinâmica das indústrias de serviços, finanças e comércio. Rapidamente, agora a gente vai ver outras atividades que são desenvolvidas para que a aula não fique tão extensa. A gente tem o desenvolvimento dos recursos minerais, né, que são, no Nordeste são encontrados alguns recursos minerais como o chumbo, o tungstênio, a magnésia, a gipsita, o cobre, o xisto betuminoso, o urânio. E aí, também apresenta outros recursos que são importantes, como o petróleo e o gás natural. Com destaque o sal marinho, né, que é muito importante no desenvolvimento da região Nordeste. Se vocês veem aqui, vários estados que distribuem também o petróleo, tem vários estados aqui que são estados nordestinos. Uma outra atividade é a industrialização nordestina, que sempre esteve ligada à agricultura da cana-de-açúcar e do algodão, e que beneficiou o desenvolvimento das usinas de cana-de-açúcar, as fábricas de fiação e de tecelagem. Com a descoberta de petróleo, passou a se destacar também a indústria petroquímica. Outros serviços vêm crescendo na região, como são os softwares e os produtos automobilísticos, químicos e farmacêuticos. Né? A gente tem vários centros industriais que no Nordeste, principalmente na região de Pernambuco e de Salvador, né? Aqui a gente tem o polo de Camaçari, né? Onde concentra várias indústrias na Bahia, e a gente tem o complexo industrial de Suape, que também, né, é um pé próximo ao porto de Suape, onde a gente tem muito fortemente a atividade industrial, né? E para a gente finalizar, é o turismo, que é uma importante fonte de renda para o Nordeste, um dos setores que mais gera empregos na região. Os turistas eles são atraídos principalmente pelas belas praias e pela perspectiva de calor praticamente o ano todo. Para facilitar o acesso a um dos mais belos trechos do litoral nordestino, foi construída a linha verde rodoviária que percorre o litoral da Bahia, cruzando extensa área de dunas, manguezais,
lagoas e estuários e coqueiros. A atividade turística que ela é muito forte, né? Aqui a gente tem exemplos de locais onde a gente tem essa atividade turística muito fortemente, principalmente nas regiões de litoral, Fernando de Noronha, e também na parte do interior, com os locais onde tem mais, onde é mais voltado para essa questão do turismo da fazenda, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês dão uma lida mais aprofundada no livro de vocês ou fazem pesquisas e também falem com os professores de vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho!